Olá, muito boa noite. Espero que me estejam a ouvir bem. Hoje vamos falar da ICSI, inseminação intracitoplasmática, um dos tratamentos de fertilização in vitro. Vamos ter o prazer de estar connosco a doutora Patrícia, que esteve connosco no live anterior sobre FIV. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la, como foi da outra vez. Então, copiar, partilhar, ver. E agora vamos aguardar. Recebemos uma porcentagem, subiu relativamente às respostas da pergunta que tinha feito esta semana, que era se estava indicado nas alterações espermáticas graves. Os resultados foram, a maioria das pessoas respondeu correto, que está indicado sim. Tivemos tanto visualizações, tanto no Facebook como no Instagram, significativas. Deixa só ver se Patrícia, isto deixa-me convidar novamente a ver se eu consigo transferir em direto. Deixa ver se eu consigo pôr aqui a Patrícia, se aparece aqui. Mas já da semana passada tivemos o mesmo problema e não conseguimos. Está aqui, Patrícia, vamos ver. Adicionar. A ver se agora dá, Patrícia. A Patrícia é a nossa embriologista, uma das nossas embriologistas da Semear, do Centro de Fertilização de Trabalho. Falou-nos a semana passada sobre a FIV, fertilização in vitro, e hoje vamos falar de uma técnica que é uma técnica de fertilização in vitro, mas que se chama ICSI. É uma técnica que é utilizada quando existem fatores masculinos graves, efetivamente. Ela hoje até me enviou uns vídeos para nós podermos visualizar e durante o live estarmos presentes e perceber bem como é que é feita a técnica. Eu só queria aguardar um bocadinho para ver se ela entrava. Estão a perguntar se eu falar da GPI. Da GPI é na próxima semana, está bem? Vamos falar de diagnóstico gestacional pré-implantatório. Hoje vamos falar apenas da ICSI. Deve haver um post com a lista dos temas. Geralmente houve um módulo que foi de causas de infertilidade, tratamentos de infertilidade, a caracterização do espermograma. Entramos depois num segundo módulo dos tratamentos. E depois dos tratamentos falámos da inseminação, falámos dos tratamentos em geral, inseminação, a FIV, ICSI e depois diagnóstico estacional pré-implantatório. A seguir, daqui a 2 semanas, vamos falar de doação de embriões, doação de esperma, tá bem, doação de óvulos e preservação da fertilidade. Isto hoje não está fácil nós conseguirmos. Bem, a semana passada nós tivemos dificuldade, mas depois conseguimos e hoje não estou a conseguir. Uh... Se alguém me puder ajudar a guardar a partilha e depois não está a aceitar. Será que não tens que aceitar, Patrícia? Vê lá se não aparece nada para aceitar, como foi a semana passada. Entretanto, amanhã veio uma blogger que falámos por causa de falar sobre aborto, do tema de abortos de repetição. E vai também haver um live às 9h30 sobre isso. Eu vou falar sobre causas de aborto, o que é diagnosticar, como é que é diagnosticado abortos de repetição, está bem? Os critérios de aborto de repetição, quais são as causas mais comuns
e o que se faz em cada situação. Olha, espera lá, não conseguiu entrar. Vamos lá tentar novamente. Não, é isto. Isto é da apresentação. Deixa-me só. Porque é que isto não está a dar? Diz a aguardar por partilha. Estabelecer ligação. Vamos lá ver se isto está. Já está, conseguimos. Pronto. Desculpa, Miguel, não percebo nada disto. Eu também não, ainda por cima comecei a carregar aqui e depois para o fundo, não sei. Eu acho que há uma coisa que dá para partilhar isto ao mesmo tempo. Eu não sei se não estava a fazer qualquer coisa para partilhar, mas pronto. Amanhã vou ter um live com uma blogger a falar da bolsa de repetição, pá, e vou-lhe perguntar estas coisas para ela me explicar como é que isto faz, que eu próprio agora estava a carregar aqui uma coisa para partilhar agora e disse, não, mas espera lá, mas já não estou a partilhar. Mas pronto. Olha, muito obrigado, Patrícia, por estares mais esta noite connosco. Quem visualizou o live anterior já conhece a Patrícia, é uma das embriologistas da Semear onde trabalho. Falámos a semana passada sobre fertilização in vitro e hoje vamos falar de uma técnica de fertilização in vitro que é a ICSI. Para rever o meu plano vai ser basicamente o mesmo. A parte teórica em que explicamos indicações, o processo em si, depois a parte laboratorial que a Patrícia explica, e depois falamos das taxas de sucesso, que já houve umas perguntas relativamente sobre as taxas de sucesso, e depois já recebemos perguntas e respondemos às perguntas no final. Tudo bem, Patrícia? Sim. Pronto. Então, só para rever um bocadinho os ciclos, há um dos slides que eu costumo apresentar que é antes de partir para slides, a ICSI foi desenvolvida como uma forma de dar resposta aos fatores masculinos graves, em que selecionam um espermatozoide e há uma fecundação do óvulo por aquele espermatozoide no laboratório. Os embriologistas é que fazem, vamos mostrar vídeos que a Patrícia hoje enviou-me vídeos para nós vermos isso. E foi desenvolvida especificamente com esses fatores masculinos graves. Com isso tudo, trouxe-nos também outras indicações, como por exemplo, quando existe fatores masculinos graves com necessidade de biópsia testicular e que nós usamos a ICSI também para fazer a fecundação dos óvulos. Há outras indicações que têm surgido relativamente quando nós temos um baixo número de óvulos, quando temos mulheres em que há uma baixa taxa de fecundação num tratamento FIV e nós no segundo tratamento mudamos de estratégia, em vez de fazermos FIV, fazemos ICSI, esperando que haja uma melhor taxa de fecundação. Por isso surgiu isso. Mas objetivamente a ICSI, quando foi criada, foi com estes fatores masculinos graves. O processo em si de estimulação é muito semelhante à FIV, o que muda é no laboratório, a técnica de laboratório. Por isso, eu vou mostrar este gráfico que explica mais ou menos como é que é feita o tratamento em si, em que ocorre a menstruação. No terceiro dia da menstruação, geralmente fazemos a estimulação. Há vários protocolos de estimulação, só com FSH recombinante, com menotropina, com FSH e menotropina, durante 11 a 12 dias, mais ou menos, até atingir o maior número de folículos superior a 17 milímetros. No quinto dia, geralmente, adicionamos uma segunda ou uma terceira injeção, que é o antagonista orgalutram para impedir a ovulação, e 35 horas antes da punção induzimos o trigger para induzir a ovulação, geralmente é com beta-HCG com ovitrel ou então com decapeptil, está bem? Após a punção temos o óvulo é fecundado e depois fazemos fica em cultivo e a Patrícia explica-nos o que acontece aqui nesta fase. Após temos o embrião na fase de blastocisto, em D3 ou em D5, fazemos a transferência e 12 dias após teste de gravidez, 15 dias ecografia. Pronto, eu fui assim mais sucinto nessa parte porque a parte inicial da FIV já foi falada. E agora partia já para a Patrícia falar do que é que acontece no laboratório. Combinado?
Então, como já falámos a semana passada, em termos, e o Miguel também já disse, em termos de estimulação é igual e a parte de preparação espermática também é exatamente a mesma que na FIV, com exceção de que às vezes, pronto, temos alguma, uma grande diminuição na concentração ou na mobilidade dos espermatozoides e por isso passamos a fazer uma microinjeção. Mas em termos de centrifugação, usamos os mesmos 3 gradientes de densidade. A recolha dos oócitos com os complexos oócitos como as células da granulosa é exatamente a mesma. E fazemos a mesma seleção, vem do bloco, procuramos, pomos em meio próprio e fica em cultura. Aqui, depois, a grande diferença é na técnica em si. Em vez de juntarmos, como falámos a semana passada, o que vamos fazer é, precisamos, primeiro que tudo, tirar as células que estão em volta do oócito para já verificarmos se está maturo ou não, para podermos fazer a microinjeção. Portanto, e torna-se mais fácil sem as células do cúmulo. Tirar Posso pôr os estas vídeos? células. Hum? Quando quiseres que eu ponha os vídeos disto, está bem? Sim, sim, eu ia só explicar que nós fazemos, Sim. para tirar as células, usamos uma enzima, portanto as células estão assim meio expandidas porque têm o ácido hialurónico e nós usamos uma enzima que é a hialuronidase para tirar um bocado e depois fazemos por pipetagem mecânica, aspiração e desaspiração para tirar o excesso de células. E depois, se quiseres mostrar... Posso. O primeiro, vê lá, acho que deve ser este queres que eu mostre. É este? Ou é o Sim, outro? são quase iguais, são Ok. maneiras diferentes. Portanto, depois nós fazemos umas caixinhas próprias que são feitas na altura de microinjeção e temos um meio que chamamos de PVP, um pouco mais viscoso, onde vamos pôr os espermatozoides para ser mais fácil apanhá-los. Aí vamos fazer, se calhar, uma segunda ou terceira seleção em que vamos procurar, se tivermos espermatozoides disponíveis, ver a morfologia da cabeça e a mobilidade. A mobilidade aqui é só para termos a certeza que estamos a microinjetar um espermatozoide vivo. E depois de apanharmos este espermatozoide, fazemos como está a imagem a passar Está aqui. na pipeta, chegamos até à pontinha e depois tentamos entrar. Primeiro aspiramos um bocadinho do citoplasma para ter a certeza que quebramos a membrana interna e depois deixamos tudo com o espermatozoide. E pronto, é isto a microinjeção. De resto, a seguir, os dias seguintes no laboratório são exatamente iguais aos da FIV, em que no dia seguinte vamos verificar quantos é que estão fecundados e depois e este será o dia 2, o dia 1, o dia 2 vamos querer que os embriões, os zigotos tenham dividido, 2, 4 células, depois 8, 10, morla, blastocisto, exatamente igual ao que falámos ontem, a semana passada. Aqui o que muda mesmo é esta técnica, que somos nós que acabamos por fazer uma seleção extra, ou porque não temos um número, uma concentração boa de espermatozoides, ou porque não temos uma boa mobilidade. Claro que usamos a ICSI também para casos em que temos a zoospermia no ejaculado, ou seja, não existem espermatozoides no ejaculado e conseguimos fazer uma biópsia ou do epidídimo ou do testículo e aí também vamos ter sempre uma concentração relativamente baixa de espermatozoides e não temos hipótese, nunca vamos ter concentração ou mobilidade para fazer uma FIV e, portanto, está sempre indicado também para fazer uma ICSI. Pronto. Relativamente a parte quando partimos para a biópsia, ou a biópsia testicular ou a biópsia do epidídimo, geralmente nós fazemos primeiro a biópsia, congelamos a amostra e depois é que Exato. fazemos o ciclo, a mulher inicia o ciclo, para termos a certeza que não é a meio do ciclo que fazemos a biópsia, temos a certeza que temos espermatozoides para avançar para a ICSI. Um, isto, Exato, às vezes há zoospermias
que são sim. mesmo, não existem mesmo células e, portanto, é um bocado tu estar a estimular a senhora e a tirar oócitos e depois não encontramos espermatozoides. Assim, ficamos logo a saber se temos ou não e pronto. E definimos logo a estratégia, logo se temos ou se não temos, porque se não tiver estar a congelar ovos é sempre diferente de estar a congelar embriões. Por isso, convém nós termos, antes de planear iniciarmos a estimulação, termos espermatozoides congelados. Outra das coisas que falámos é existem umas técnicas complementares que nos ajudam a selecionar os espermatozoides. Uhum. E que nós agora, é uma coisa relativamente recente, não é, Patrícia? Estas coisas relativamente, surgem várias, sempre têm surgido várias técnicas, mas agora há. Da IMSI e da PIXI. Exatamente, é isso. E que tem grande divulgação e relativamente a essas técnicas. São técnicas relativamente novas, se não te importares falares um bocadinho, nós próprios, às vezes, quando eu tenho dúvidas ou acho que tenho um casal que beneficia destas técnicas, vou ter sempre com vocês e digo, olha, o que é que acha? Tenho isto, fazemos aquilo, qual é a melhor solução para este casal? E a Patrícia já me explicou, por isso só queria que agora no live Então, às explicasse. vezes a Pixie, neste caso, é chamado de são umas caixinhas próprias que têm umas gotas, quer dizer, um meio especial que quando é ativado, quando nós pomos lá o nosso meio de cultura, que tem, no fundo, o ácido hialurónico. E está um pouco, ainda que não seja consensual a nível mundial e entre todos, há uma certa tendência para se pensar que aqueles espermatozoides que de facto reconhecem o ácido hialurónico têm menor fragmentação de DNA e acabam também por ser espermatozoides com melhor morfologia e eventualmente até melhor natação de mobilidade. E então o que nós fazemos é, a caixinha tem umas 3 gotas que nós pomos numa ponta e esperamos que os espermatozoides nadem até à outra parte e aí eles vão reconhecer o ácido hialurónico e nós podemos, durante a microinjeção, ir buscar só aqueles que reconhecerem o ácido hialurónico e depois fazer a microinjeção com esses. Não existe ainda assim dados científicos que provem que isto é realmente verdade, mas existem algumas indicações que parecem indicar que sim, e a verdade é que não é algo que vai de todo prejudicar a técnica e, portanto, para nós, se isso puder ajudar um casal a ter um melhor resultado, é de fazer. É daquelas coisas. Temos. Sim, termina, Patrícia. E Não há problema. depois, eu há bocado também estava a falar na IMSI. Nós na Sim. SEMEAR não temos assim câmaras super de grande ampliação, mas às vezes também tentamos, mas isso fazemos quase sempre em todas as ICS e sempre que houver alguma dúvida ou que estejamos perante uma morfologia muito, muito, muito baixinha, tentamos fazer a maior ampliação possível para tentar ver a melhor Aquelas morfologia características. possível e Sim, as fazer uma seleção. características. Às vezes não conseguimos Sim. selecionar, mas pronto, dentro do. Estas novas técnicas, principalmente quando já as taxas de sucesso, e há sempre, todas as semanas, há perguntas das taxas de sucesso. O ser humano não se reproduz facilmente e qualquer tratamento que se faça, não conseguimos a taxa de sucesso de 100%. E às vezes, quando vêm ter a minha consulta, já passaram por outros tratamentos e já vêm a querer experimentar novas técnicas que leram ou que ouviram, pronto. Objetivamente, estas técnicas são relativamente novas. Se isto fossem perfeitas e se já soubéssemos, fazíamos em todos os ciclos X e fazíamos seleção dos Claro. espermatozoides assim. Por isso é um bocadinho termos ainda não há indicações claras para estas técnicas. Se nós, por exemplo, temos ciclos que houve vários ciclos falhados, não houve fecundação, houve dificuldade em caracterizar os espermatozoides e em selecionar, talvez se possa avançar para essas técnicas, Sim. mas objetivamente, num primeiro ciclo X e fazer estas técnicas é altamente controverso. Pronto, por muito que se queira divulgar estas técnicas, ainda é novo, ainda não há nenhuma sociedade que recomendou, olha,
fazer esta técnica nestas e nestas situações. Não, ainda não estamos nessa fase, mas pronto, mas é coisas novas que surgem e Mas que são. isso acontece com todas as técnicas. Aí que É, se ao início também não sim, era sim. recomendada assim Sim, por. sim, sim. E mesmo assim, a própria ICSI em si, há centros, tipo, há países em Itália que fazem muito mais ICSIs do que noutros países, porque às vezes é a própria, dentro do próprio laboratório, a própria cultura dos centros que praticam muito mais ICSI do que praticam FIV. E muitas vezes não é por nós estarmos a mudar de estratégia que a taxa de fecundação continua a ser os 50% tanto com FIV como com Sim, sim. ICSI. E quando nós vemos a taxa de sucesso, que é o que me perguntam o FIV versus ICSI, a partir do momento em que nós temos um blastocisto, a taxa de sucesso vai ser semelhante, seja FIV ou ICSI, porque temos um É blastocisto. indiferente. Pronto. Por isso é, e quando há aqueles, há um site que eu costumo recomendar, que de Sociedade Americana, que eu ponho lá um score, que é idade, peso, altura e etiologia da infertilidade, e dá-nos uma probabilidade, eles nem sequer me perguntam se é FIV ou ICSI. Partem do pressuposto que nós vamos transferir o embrião em blastocisto e pronto. Pois, Por isso a taxa de sucesso FIV-ICSI, desde o momento em que nós temos o embrião em blastocisto, é. é subponível. Por isso, já falámos de taxas de sucesso, que também é uma das perguntas que fazem. Outra das coisas que é a FIV, a ICSI, pela técnica em si, é mais cara do que a FIV. Por isso, há sempre um custo acrescido quando se decide ao FIV ou ao ICSI. Uhum. Porque vocês perceberam, basicamente temos a Patrícia, temos outro embriologista a agarrar no óvulo, furar o óvulo e a utilizar muito mais reagentes e material do que na Sim. FIV, que é colocar o óvulo, colocar os espermatozoides e haver uma fecundação espontânea. Por isso percebem a diferença que existe também de custos. Agora, outra pergunta que já falámos das taxas de sucesso, das indicações da ICSI também. Outra pergunta que fizeram tinha a ver com os níveis de estradiol. O nível de estradiol na estimulação. Quando nós temos um folículo de qualidade, produz estradiol mais ou menos entre 150 a 300. E nós, se tivermos, por exemplo, 10 folículos, o expectável é termos 10 vezes 150 ou 10 vezes 200, está bem? Independentemente de ser FIV ou ICSI, o estradiol ajuda-nos a prever se o ciclo está a ter uma boa resposta ou não à estimulação. Pronto. E de resto, mais perguntas que tinham feito durante esta semana. Falámos dos sucessos, mais uma vez. Outra das coisas que é, que perguntaram-me ainda agora, por causa do diagnóstico gestacional pré-implantatório, vamos falar para a semana. Quando se recorre a diagnóstico gestacional pré-implantatório, geralmente se fecunda-se os embriões por ICSI. Basicamente é para não haver contaminação de mais nenhum material de concepção, certo, Patrícia? Sim, a ideia é poder, porque em FIV há muitas vezes muitos espermatozoides ficam agarrados à membrana Uhum. do embrião Não. e do oócito, e quando estamos a fazer depois a biópsia, mesmo quando já está expandido e em blastocisto, eles continuam lá agarrados, obviamente já não estão vivos, e é com receio de contaminação. É óbvio que esse DNA é mínimo e tão residual mas em geral é por causa desse receio de contaminação e termos a certeza que não estamos a introduzir Pronto. nenhum outro. Nenhum outro material. nenhum- Outra não sei qual é, acho que nunca falámos disto, Patrícia. Tens alguma justificação para haver esta heterogeneidade entre países que fazem mais ICSI do que outros? Eu acho que a partir do momento que a ICSI começou a ser uma técnica tão, eu não quero dizer banal, mas que começou a ter tão bons resultados, acabou por ser uma técnica que acabava por nos dar mais certezas Uhum. absolutas de que pelo menos tínhamos um embrião para transferir. E então, em geral, mesmo aqui em Portugal, só agora começa a haver uma tendência para se fazer metade-metade, que até há Sim, uns anos atrás era tudo para ICSI, mesmo quando não havia propriamente uma justificação. E eu penso que há muitos países que mantêm isso, sobretudo países que o sistema de saúde paga tudo sim, e não exatamente. há Sim. diferença, então Pronto. Eu tive, pronto. eu,
não sei. A parte da minha formação fiz um fellowship em Bruxelas e onde foi um dos centros que é na USET de Bruxelas onde foi desenvolvida a técnica X e eles lá fazem muito X versus FIV. Tem maiores números e há muito mais publicações com X. E Mas o Estado comparticipa imenso, não é? comparticipa imenso. E, por exemplo, em Bruxelas, ele comparticipa 6 ciclos. Pronto. E eles pagam e os medicamentos e as gonadotrofinas são dadas pela instituição hospitalar, não vão à farmácia comprar. E eles pagam 600 euros cada ciclo. Por isso é uma coisa, não tem nada a ver com em Portugal, com as coisas. Cá em Portugal, o SNS paga 3 ciclos, tem a limitação da idade, as gonadotrofinas são pagas na farmácia, pronto, e são caras. Por isso mesmo com a participação do Estado, por isso e eles por terem essa facilidade têm também esses números fazem muito mais E de início ciclos. foi a segurança, porque, Ok. embora seja relativamente raro, acontece algumas vezes, Sim, como falaste há bocado, sim, termos falhas completas de fertilização sim, em sim, sim, FIV sim, e depois fazermos o Rescue ICSI, que sim. pronto, O já Rex não. Wixi foi uma coisa, já agora eu não tinha a fé nenhuma na técnica, que basicamente é faixa FIV, no dia a seguir não há fecundação e faixa X. E tenho uma grávida desde que eu fui para semear com isso, que eu disse, pá, eu não devíamos mudar a estratégia e pronto. E arriscados e correu bem e até já nasceu e pronto. Mas era daquelas. Eu acho sinceramente que a senhora continua a fazer isso por causa disso, Pronto, porque tive mas sucesso uma vez, neste pronto, caso já 2 ou 3 já houve e 2 ou 3, pronto, mas aquilo próprio e a publicação diz pá, que não dá grande, não não é vale a muito, pena. não vale a pena, mas na realidade é que pá, correu bem. Eu disse, pá, não estou com grande confiança, mas vamos, já que temos essa alternativa, vamos. E fizemos e pá, e correu bem, e pronto, eu fiquei, olha, a sério. Ainda Foi isso. bem. Outra das questões que às vezes perguntam, seja qual for o tipo de tratamento FIV que se faça de fertilização, seja FIV ou ICSI, é se existe algum dano para o ovo ou para os embriões. Quando a ICSI surgiu, houve muito receio relativamente a se prejudicava o óvulo, se prejudicava o embrião, se dava malformações. Atualmente já saiu imensa publicação e estamos tranquilos com a técnica, é uma técnica segura, está bem? Pronto, mas mesmo assim ainda existe, principalmente os artigos no início, ainda há essencialmente como malformações cardíacas da ICSI, mas que já foi completamente refutado e é uma técnica segura, senão nós não estávamos a fazer, está bem? E pronto. Aqui só temos aquela questão que é, nós seguimos tudo todos os dias. Numa Sim, gravidez normal ou naturalmente não andamos a seguir tudo e, sim. portanto, a partir do momento que eles começaram a comparar com dados de gravidezes naturais, começaram a ver que a incidência das doenças era exatamente igual ao. Acho, Que há mais manipulação em ICSI? Há, mas que daí haja repercussões daí para a haver ter repercussões para qualquer. o feto, Não não há. está, neste momento, pelo menos. Sim, exatamente, sim, isto tudo muda. Nós estamos a falar agora, hoje em 2020, das técnicas de seleção espermática e se calhar daqui a 2, 3 anos já estamos a fazer ICSI sempre com PIXI e pronto, isto mudou tudo. Pronto, mas para já é, é como estamos a trabalhar. E pronto, de resto, era mais ou menos o tema que eu queria ver abordado, indicações, o procedimento, explicar o que é que acontece em laboratório, especificar as taxas de sucesso e a diferença entre FIV e ICSI ficar clara. Tens mais alguma coisa que queiras acrescentar, Patrícia, sobre a ICSI? Não, Não? reafirmar mais uma vez que é uma técnica segura e que não dá, e que realmente, pronto, é um pouco mais trabalhosa em termos de laboratório, mas não é. E aí justifica a diferença de preço, mas de resto. Sim. É. Está bem. Olha, muito obrigado, Patrícia, Obrigada, eu. por teres participado nestes lives, está bem? Para a semana vamos falar de diagnóstico gestacional pré-implantatório com a Mónica, outra embriologista da SEMIAR, está bem? Eu vou colocar também, abrir as perguntas para que tenham e colocar uma pergunta na próxima semana. E já sabem, alguma dúvida, disponham. Obrigado, Patrícia. E obrigado a Tá, todos por obrigada. terem participado no live. Obrigado, boa noite. Vivam com fertilidade.